Olá, tudo bem? Vamos continuar nosso curso de lançamento oblíquo. É muito importante você ter assistido a primeira aula, que foi a aula passada, onde nós vimos que um corpo em lançamento oblíquo, ele é lançado com uma velocidade oblíqua. A partir do momento que esse corpo é lançado, ele descreve no ar uma trajetória parabólica, né? Como essa do vídeo. Vimos também que, como a velocidade do corpo é oblíqua, ela forma um ângulo com a horizontal, que é chamado ângulo de lançamento. A forma mais fácil de análise é decompor a velocidade de lançamento, encontrando uma componente horizontal e uma componente vertical. A componente horizontal, que eu chamei de VH, basta fazer V, que é a velocidade oblíqua de lançamento, vezes cosseno do ângulo de lançamento, que é o ângulo medido com a horizontal. Já a velocidade vertical, que eu chamei de VV, que é uma componente da velocidade de lançamento, a gente vai fazer o V vezes o seno do ângulo de lançamento, que é medido com a horizontal. Na aula de hoje, vamos estudar a aplicação das equações da cinemática nesse movimento. Aqui nessa figura, temos um corpo em lançamento oblíquo. Para a gente conseguir aplicar as equações da cinemática, a gente vai decompor o movimento na horizontal e na vertical. Como esses dois planos formam 90 graus, eles são independentes, de acordo com Galileu, né? Quando eu falo em decompor o movimento, você pode imaginar a sombra do corpo na horizontal e na vertical. Essa figura representa bem isso, ó. Então aqui nós temos o corpo em lançamento, né, ó, descrevendo a sua trajetória parabólica. Como é que ficaria a componente do movimento na horizontal, a sombra na horizontal? A hora que o corpo estiver aqui, a sombra está aqui, ó. Depois aqui, aqui, percebeu? E na vertical, como é que fica a componente do corpo, a decomposição do corpo na vertical, ó, na subida e depois na descida? A gente só consegue estudar ou aplicar as equações da cinemática separando esses dois planos. Primeiro, a gente vai olhar só na horizontal. Depois, a gente vai olhar só na vertical. Na horizontal, não há força, né? Como nós vimos na aula passada. Nós não consideramos o atrito. A força que lançou o corpo, ela também não é considerada porque a gente inicia o estudo depois que ele já saiu do lançador, seja um canhão ou a sua própria mão. Então não existe força puxando o corpo para a direita e nem para a esquerda. Por isso que na horizontal não temos aceleração. Concluo, na horizontal, a velocidade do corpo é constante. A componente da velocidade de lançamento, né, ó, que eu chamei de VH, que é a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo. Essa velocidade, ela não sofre alteração. Ela é constante. Por isso que na horizontal ele descreve um MRU, que é movimento retilíneo uniforme. O que eu quero dizer é, se você olhar um corpo em lançamento oblíquo e analisar a sombra dele no chão, você vai ver a sombra ir para frente em MRU, movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. A única equação que podemos aplicar no MRU é a ΔS é igual a velocidade vezes tempo.
Só tome cuidado que essa velocidade, que é constante, é a componente horizontal da velocidade de lançamento. Como eu falei no começo dessa aula e na aula passada, é a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo. É ela que não muda. O tempo é o tempo que ele se deslocou para frente, e esse ΔS é o ΔS na horizontal. Seria a distância que esse corpo consegue percorrer no chão, por exemplo. Já na vertical, teremos dois momentos, a subida e depois a descida. Porém, em ambos os casos, a força resultante, como vimos na aula passada, será sempre igual à força-peso. Devido a isso, esse corpo terá sempre uma aceleração constante para o centro do planeta ou para baixo, igual à gravidade do local onde ele se encontra. Ele passa a ter um movimento retilíneo uniformemente variado. A sua velocidade passa a variar. Na subida, esse corpo vai ter uma velocidade inicial, que é para cima. Aí, não se esqueça que essa velocidade é a componente vertical da velocidade de lançamento, que eu faço velocidade de lançamento vezes seno do ângulo de lançamento. Porém, como ele tem uma aceleração para baixo, que é igual à gravidade, e a velocidade inicial de lançamento é para cima, essa velocidade diminui. Então, de acordo com que ele sobe, a velocidade para cima vai diminuindo, até que no ponto mais alto ela zera. Isso aqui passa a ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, retardado. Se você lembrar da aula de lançamento vertical, isso aqui equivale a um lançamento vertical. Nesse caso, o deslocamento do corpo foi para cima. Já a descida do corpo vai ficar equivalente a uma queda livre. A primeira velocidade no momento da descida passa a ser a zero. E aí, como ele tem uma aceleração para baixo, que é sempre igual à gravidade, ou para o centro do planeta, né? Esse corpo ele passa a ganhar velocidade para baixo. Então, a primeira velocidade é zero, e aí, de acordo com que ele desce, ó, a sua velocidade vai aumentando, porém, para baixo. Nesse caso, queda livre, né? Esse corpo passa a ter um movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado. Não se esqueça que eu estou falando apenas da sombra do corpo na parede, na vertical, da componente da velocidade, né, na vertical. E aí o deslocamento desse corpo passa a ser para baixo e não mais para cima. Se colocarmos um do lado do outro, ó, o corpo na subida e na descida, teremos nos dois casos a aceleração para o centro do planeta ou para baixo, que é igual à gravidade do local que ele se encontra. Na subida ele sai com uma componente da velocidade para cima, e aí de acordo com que ele sobe, essa velocidade diminui, até que no ponto mais alto ela é igual a zero. E aí ele passa a descer. Então a primeira velocidade da descida é igual a zero, que foi a última velocidade da subida. Aí, como temos a aceleração para baixo, ele passa a descer ganhando velocidade. Na subida, o deslocamento fica para cima, juntamente
com os vetores velocidade. Já na descida, o deslocamento fica para baixo, juntamente com os vetores velocidade. Por isso que na vertical, tanto na subida como na descida, a gente vai usar as equações do movimento uniformemente variado. Você lembra quais são? São basicamente três, né? A primeira é essa, ó, V0 mais AT. Depois a gente pode escrever essa, ó, ΔS V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e a Torricelli, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. O que significa cada grandeza? E aqui eu sei que começam os erros. Então vamos lá, ó. V, né? Vamos destacar aqui, ó. V, velocidade final. V0, inicial. A, aceleração. T, tempo de movimento. ΔS, deslocamento, né? Ó, aceleração, velocidade inicial. ΔS, deslocamento. A, aceleração. V, velocidade final. V0, inicial. Aí vamos lá em cima agora, novamente no desenho que a gente acabou de olhar, os dois juntos, inclusive, ó. Que aqui eu já estou tentando te dar o toque dos erros, ó. Na subida, essa velocidade, ó, é a velocidade inicial. Já a velocidade final na subida é 0. Já na descida, olhem isso, a velocidade inicial é igual a 0 e a velocidade final não é mais igual a 0. Então, voltando aqui nas equações, ó, se eu analisar essa equação, por exemplo, na subida, a velocidade final, a última vai ser 0, a inicial não é 0. Já na descida, a primeira velocidade, a inicial, vai ser 0. Já a última não vai ser 0. Na subida, o ΔS é o tanto que ele sobe até o ponto mais alto. Já na descida, esse ΔS é o tanto que ele desce. Que se ele não voltar para o mesmo nível, não precisa ser necessariamente igual. Nesse momento, um erro muito, mas muito comum é errar os sinais das grandezas. A pergunta é sempre a mesma, ó, dessas equações, né, que são as equações que a gente pode usar na vertical. Quando a velocidade é mais, menos, quando que a aceleração é mais e menos, ΔS, né, o tempo é sempre positivo, que o tempo é uma grandeza escalar, né? Então, os sinais das grandezas, ele é definido por uma orientação. A gente vai orientar para cima ou, olhem esse ou que eu destaquei, para baixo. Depois que você escolher orientação num exercício, você não pode mudar mais. Se você orienta para cima, você não pode mudar isso no mesmo exercício. Ou, se você orienta para baixo, você não pode mudar isso no mesmo exercício. Orientar para cima quer dizer todas as grandezas que apontam para cima, ou seja, que o sentido do vetor é para cima, tomam um sinal positivo nas equações. As grandezas que ficam para baixo tomam um sinal negativo nas equações. Vamos lá, ó. Ó. Vamos supor que eu orientei para cima. O ΔS fica positivo, as velocidades ficam positivas e a aceleração fica negativa. Estou falando, ó, nessas equações. Então, ΔS positivo, velocidades positivas, aceleração negativa. Já na descida, o ΔS é negativo, velocidade negativa e aceleração negativa, porque eu orientei para cima. Então, na descida, ficaria tudo negativo, menos o tempo, né? Que o tempo é escalar, tudo negativo, porque eu orientei para cima.
Já se a gente orientar para baixo, vamos orientar para baixo agora. Você escolhe a orientação. Isso quer dizer que tudo que apontar para baixo é positivo. Então, todas as grandezas, todos os vetores que forem para baixo recebem o sinal positivo nas equações, todos os vetores que forem para cima recebem o sinal negativo. Você escolhe uma das duas orientações para todo o exercício. Então vamos supor que eu orientei para baixo. Guarda aí, orientei para baixo. Vamos lá. Orientei para baixo. A aceleração lá nas equações recebe sinal positivo. Na subida, velocidade é negativa, ΔS é negativo. Na descida, ΔS é positivo, velocidade é positivo. Estou falando dos sinais que eu utilizo aqui nessas equações. Então aí eu consigo saber quem é mais, quem é menos, para não errar o exercício. Para terminarmos essa aula, vamos falar do tempo. O corpo vai ter sempre dois tempos. Um tempo que ele gastou para subir e um tempo que ele gasta para descer. O tempo total do corpo vai ser sempre a soma desses dois tempos. Guardem isso, tá? Vale destacar. Já na horizontal, o tempo vai ser sempre o tempo total. Ou seja, o tempo que ele gasta para subir, mais o tempo que ele gasta para descer. O tempo da horizontal, então, é igual ao tempo total, que é a soma da subida mais da descida do corpo. Como fazemos, então, né? Você vai analisar na vertical, calcula para mim quanto tempo ele gasta para chegar no ponto mais alto, depois calcula para mim quanto tempo ele gasta para descer tudo que ele tem que descer, soma os dois tempos. Você tem o tempo total. Tendo o tempo total, você tem o tempo que ele se deslocou na horizontal, que é esse tempo total. Esses tempos, olha onde eu estou voltando, eles serão usados nessas equações. Então eu posso pegar, por exemplo, essa equação, analisar a subida, ou essa, tanto faz, achar o tempo, depois analiso a descida, acho o tempo, aqui tem tempo, soma esses dois tempos para ter o tempo total do movimento, aí você pode usar aqui na horizontal, esse é o tempo total que ele se deslocou no chão, né? Ou a sombra dele, né? Se deslocou na horizontal. Uma pergunta muito comum é, professor, mas o tempo de subida não é igual ao tempo de descida sempre? Não necessariamente. Se o corpo voltar para o mesmo plano horizontal, aí sim. Se ele voltar para a mesma horizontal, aí o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Aí, nesse caso, você não precisa calcular separadamente. Você calcula, por exemplo, quanto tempo ele gastou para subir, aí multiplica por 2 para ter o tempo total, porque o de descida vai ser igual. Mas isso só acontece se ele volta para o mesmo plano, para a mesma horizontal. O que não é sempre assim, né? Às vezes tem exercício que ele vai sair num ponto mais abaixo do que o que ele chega, ou ele sai num ponto mais acima do que o que ele chega. Aí o tempo de subida não é igual ao tempo de descida, tem que calcular os dois e somar para ter o tempo total. Essa simulação mostra bem o que estudamos hoje. Aqui temos um corpo sendo lançado obliquamente. Esse vetor branco para a direita é a componente da velocidade na horizontal. Esse outro vetor branco para cima é a componente da velocidade na vertical, e esse vetor amarelo é a velocidade real do corpo, que é a soma das duas componentes. Vamos olhar um de cada vez. Primeiramente, olha só para o branco
para a direita, ó, o branco horizontal para a direita. Ó, olha só para ele, foca só nele, ó. Se você reparar, ó, ele nem aumenta e nem diminui. Ou seja, se analisarmos na horizontal, né, esse vetor branco para a direita, imagina a sombra do corpo aqui no chão. Teremos um movimento retilíneo uniforme, porque o vetor nem aumentou e nem diminuiu, ele se manteve constante. Agora, ó, vamos olhar no vetor branco vertical. Você vai reparar que a hora que o corpo sobe, ele diminui a intensidade, e depois, na hora que o corpo desce, ele aumenta a intensidade. Ou seja, na subida é um movimento retardado e na descida movimento acelerado. Ó. Olha que legal, ó. Diminuiu, no ponto mais alto, ó, ele zera, o vertical, ó, ele zera, ó, acabou, agora ele aumenta para baixo. Legal, né? Olhem agora para o vetor amarelo, que é a resultante, que vem da soma das duas componentes, ó, ó. Olha aí a velocidade real do corpo. No ponto mais alto, como a gente não tem a vertical, mas a horizontal se mantém, a velocidade do corpo é igual à componente horizontal, ó. Aí a resultante, né, fica para baixo. Vamos parar essa aula por aqui hoje, que ela já ficou até muito extensa, né, por conta da quantidade de informação, uma aula bem pesada, bem densa. Na próxima aula eu falo da aplicação da regra de Galileu nesse lançamento. Um abraço, bons estudos e até lá!